Então, nesse curso, como eu estava comentando com vocês, né, nessas jornadas de formação sobre a espiritualidade agostiniana, quero apresentar os grandes elementos, as grandes linhas da espiritualidade em Santo Agostinho. Ele é um autor imprescindível, importantíssimo para a formação da teologia cristã, da filosofia cristã, mas também da nossa espiritualidade. Ele é o grande padre da igreja que formou gerações, que acompanhou a igreja nos momentos de crise, inclusive. Foi a luz que nos deu Deus, através de Santo Agostinho, da sua vida, da sua obra, da sua conversão, que engrandeceu a igreja com a sua obra, a sua santidade de vida. Então, nessas jornadas de formação sobre Santo Agostinho, a proposta que eu tenho para fazer para vocês é justamente acompanhar o pensamento dele ao longo das obras principais que ele tem. Então, eu quero ver com vocês, transmitir aqui e ver com vocês a vida e a obra desse grande santo. E, sobretudo, ler com vocês, ir comentando, ir percebendo os grandes temas da espiritualidade agostiniana. Muitos deles nós já conhecemos, pelo menos já lemos, já estudamos, mas vale a pena também conhecer esses elementos de espiritualidade de Santo Agostinho nos textos mesmos de Santo Agostinho. Então, eu gostaria de trazer vários textos para vocês, para que leiamos juntos a obra de Santo Agostinho, algumas partes seletas das obras de Santo Agostinho, e a partir dos textos nós cheguemos a aprofundar essas linhas fundamentais da espiritualidade de Santo Agostinho. Aqui nessa imagem que eu estou aqui apresentando para vocês, que acho que vocês estão vendo, acompanhando, nós temos aí essa pintura de Philippe de Champagne, de 1645, onde ele pinta Santo Agostinho. E é interessante como ele, aqui nessa pintura, nos diz muito já da espiritualidade de Santo Agostinho. Ele está vestido da capa pluvial, ou seja, ele é um pastor, um santo da igreja, um pastor. Então nós temos aqui ele com essa capa pluvial, ou seja, é o homem que santificou o seu povo através dos sacramentos. Portanto, através aqui, a capa pluvial é muito usado para o batismo, para as procissões eucarísticas. Naquela época não existiam ainda as procissões eucarísticas, mas o autor nessa época, Philippe de Champagne, já existiam as procissões eucarísticas, então ele está pensando na devoção eucarística de Santo Agostinho. Capa pluvial também usada pelo sacerdote para o batismo. Então ele é um pastor que santificou o seu povo através da liturgia, através dos sacramentos, que nós vemos aqui. Depois vemos a casula, aqui embaixo. Nós vemos ele revestido dos ornamentos sacerdotais. Portanto, ele é um pastor que santificou o seu povo, mas não somente com os sacramentos, com a administração dos sacramentos, mas também através das suas obras, dos seus escritos. Nós temos aqui a pena, a pluma, e Santo Agostinho escrevendo as suas obras. Mas olha só que interessante, ele escreve não simplesmente o que vem da cabeça dele, mas aqui do lado tem essa iluminação da veritas. A veritas no latim significa a verdade. Essa verdade divina, ou seja, a iluminação de Deus, a luz de Deus, que iluminou o intelecto de Santo Agostinho, fazendo com que ele fosse capaz de escrever as suas obras.
mas a verdade de Deus passa pela Sagrada Escritura. Aqui não sei se vocês conseguem ler, mas está bem pequenininho aqui, está escrito Bíblia Sacra, a Sagrada Escritura. Essa luz veio a Santo Agostinho através da iluminação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus iluminou a sua mente e inflamou o seu coração de amor, né? Então, é a Palavra de Deus, em primeiro lugar, que iluminou, ou seja, Deus, através da palavra, através da meditação da Sagrada Escritura, iluminou o intelecto de Santo Agostinho e inflamou o seu coração de amor. E Santo Agostinho, com esse intelecto iluminado, olha só, a gente vê aqui como que toda essa luz reverberando, né, irradiando na sua cabeça, na sua mente, e essa luz que fez, a gente vê aqui, né, como se o fogo tivesse em conexão com aquilo que ele vê iluminado, né? Então, olha só, os olhos de Santo Agostinho estão sempre aqui dirigidos a Cristo, verdade primeira, né? E através da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus, isso fez com que irradiasse luz na sua inteligência e queimasse o seu coração, abrasasse o seu coração de amor pela palavra de Deus, por Deus mesmo, né? Então nós vemos aqui Santo Agostinho, que santifica o povo através dos sacramentos. Ele está aparamentado aqui, revestido das vestes sagradas de bispo, né? E mais ao mesmo tempo ele está escrevendo através das suas obras. E aqui nós vemos que ele está pisando aos pés. Talvez vocês não conseguem ler, mas são a obra de diversos hereges que ele calcou aos pés, sobretudo os hereges pelagianos. Aqui está escrito bem pequenininho, Celestio, que foi um herege discípulo de Pelágio, e também aqui Pelágio está escrito nesse outro livro aqui, e aqui está escrito Juliano. Foram 3 hereges pelagianos, né, discípulos de Pelágio, que Santo Agostinho, com as suas obras, pisou aos pés, né? Venceu, superou a heresia, e não somente a heresia pelagiana, nós podemos falar também da heresia, e falaremos ao longo desses encontros de formação, falaremos da heresia também dos maniqueístas, né, de Manes, falaremos também da heresia, sobretudo do cisma, dos donatistas, que Santo Agostinho também calcou aos pés, né? Então essa pintura, eu gostaria que fosse, por assim dizer, a pintura, por assim dizer, tema, né? O leitmotiv das nossas formações sobre a espiritualidade de Santo Agostinho de Hipona. Nós queremos seguir Santo Agostinho justamente nesse percurso. Nós temos, portanto, aqui temos um pastor, né? Temos alguém que foi pastor, ou seja, santificou o povo através da palavra de Deus, através da Sagrada Escritura, mas ele santificou o povo também através das suas obras, dos seus escritos, dos sacramentos, né? Mas os seus olhos, os olhos do seu coração, estavam sempre voltados, como nós vemos aqui, a Cristo, verdade, né? Então, e essa verdade nos vem através da Sagrada Escritura, né? Portanto, Santo Agostinho, toda a sua espiritualidade está fundamentada, enraizada na palavra de Deus. É aquilo que ele meditava na Sagrada Escritura, ele depois convertia isso em oração, convertia isso também em ação pastoral, em apostolado, nos seus escritos, nas suas palavras, né? Nós temos também os sermões de Santo Agostinho. Dos padres da igreja, a coleção mais ampla que nós temos de sermões são os sermões de Santo Agostinho de Hipona. Então, vale a pena conhecermos, infelizmente, esses sermões.
não estão traduzidos ao português. Se Deus me der aí forças e tempo, se Deus quiser, eu quero ir traduzindo alguns dos sermões de Santo Agostinho, algumas das suas obras espirituais, alguns tratados ascéticos, alguns dos seus tratados de espiritualidade, que vai nos ajudar muito aqui, sobretudo ao público no Brasil, a conhecer e apaixonar-se mais pela espiritualidade de Santo Agostinho de Hipona, né? Então esse curso aqui não está centrado tanto na filosofia de Santo Agostinho, teremos de falar de alguns aspectos filosóficos, não está tanto centrado também na teologia, falaremos, embora falaremos de alguns aspectos, falaremos mais da teologia espiritual de Santo Agostinho, ou seja, da sua espiritualidade, né, das linhas mestras da espiritualidade de Santo Agostinho, né? Então essa pintura de Philippe de Champaigne é um pouco assim o resumo desse nosso curso, dessas nossas formações, né? Então, entender que Agostinho é um escritor imbuído da palavra de Deus, da verdade de Deus, da contemplação, da meditação, e isso fez abrasar o seu coração de amor pela palavra de Deus, amor por Cristo, né? E esse amor o levou ao zelo apostólico, ao zelo pastoral, para santificar a sua grei, né, o seu povo, a ele confiado. Portanto, nós temos que aprender muito de Santo Agostinho nesse aspecto. Como pastor, solícito, né, todos nós, em certo sentido, na vida religiosa, até mesmo os leigos que estão comprometidos nas pastorais das diversas paróquias, estamos, em um certo sentido, também pastoreando os nossos irmãos e as nossas irmãs, né? Então temos muito que aprender de Santo Agostinho, desse amor que abrasou o seu coração e o levou a pregar. Santo Agostinho era também um pastor muito solícito aos seus irmãos no episcopado. Ele estava sempre disponível quando os bispos o solicitavam para pregar, para ajudar o clero das outras dioceses. Ele viajou muito no norte da África para ajudar também os seus irmãos no episcopado. Então vemos aí esse espírito, esse ardor missionário no coração de Santo Agostinho, né? Pois bem, então um pouco essa belíssima pintura de Philippe de Champaigne vai nos servir de inspiração ao longo de todo o nosso curso, ao longo das nossas formações. Aqui eu ofereço para vocês uma cronologia fundamental das obras de Santo Agostinho de Hipona. Okay? Então nós temos aqui uma cronologia muito básica, muito fundamental. Depois iremos, através das leituras de Santo Agostinho, adentrando mais em cada etapa da sua vida, as etapas mais importantes da sua vida. Mas ele nasce no dia 13 de novembro do ano 354, em Tagaste, norte da África. Portanto, ele é africano. Naquela época, o norte da África era cristão. Todo aquele norte da África, o que é hoje o Marrocos, Argélia, toda aquela região da Mauritânia, etc., até mesmo o Egito, né? Toda aquela região era muito cristão, mas tinha uma característica peculiar, porque o Egito, sobretudo o Egito setentrional, aquela parte da Argélia, Marrocos hoje em dia, falava o latim, enquanto aquela parte da África, desculpa, aquela parte da África que hoje é a Argélia, que é o Marrocos, falava o latim, né? Já aquela parte da África mais oriental, ou seja, que hoje compreende o Egito, a Etiópia, etc., falava o grego, né? Era de cultura grega. Portanto, então, Santo Agostinho, ele nasce, hoje o que seria a Algéria, né? Ele nasce numa região africana, mas de cultura latina, né? Latina, portanto.
ele falava o latim e de cultura latina, como nós veremos depois também ao longo das nossas formações. Então ele nasce no ano 354, por volta do ano 366, ou seja, quando ele tinha aproximadamente 12 anos, ele vai para Madaura, uma cidade praticamente uma hora e meia de distância de Tagaste, para estudar, começar os estudos fundamentais, que sobretudo era a gramática. Se começava a estudar com a gramática. E ele volta por volta do ano 370, ou seja, ali ele tinha por volta de 16 anos. Por volta dos seus 16, 17 anos, ele vai para Cartago para estudar a retórica, né? Terminando os estudos de gramática. Na antiguidade se estudava a retórica, né? Que formava praticamente os estudos fundamentais. Gramática, era o estudo elementar. Ali também ele aprendia os rudimentos de matemática, um pouquinho de história, um pouco de literatura, mas depois estudava a retórica. E esse período para Santo Agostinho, do ano 371 em diante, que ele passou em Tagaste, em Cartago, que era a capital daquela região da África Setentrional, então uma cidade grande, uma cidade importante. Então, para Santo Agostinho foi um período mais difícil, porque é ali onde ele experimentou o pecado, onde ele abandonou a fé simples dos seus pais, a sua fé da sua santa mãe, a Mônica, né, Santa Mônica, e ele caiu profundamente no pecado, abandonou Deus, né, caiu também na seita dos maniqueístas, que nós veremos, né. Então, ele, nesse período ali, em Cartago, capital da África Setentrional, ele se afasta de Deus, né? Aí tem dos anos 373 a 382, um período quase 10 anos, onde ele aderiu à seita maniqueísta. Nós vamos ver o que era essa seita, o que eles pensavam, etc., né? Depois ele tem um período ainda na África, de dúvida acadêmica, o encontro com Fausto, que era um maniqueísta, Fausto Maniqueu, que ele vê que começa a duvidar da seita dos maniqueístas. Aí quando ele embarca para Roma, ele já era professor de retórica, renomado, e ele vai para Roma para conseguir mais fama e dinheiro. Aí depois ele é enviado pelo prefeito de Roma, que era pagão. Ele foi enviado para Milão no ano 384. Né? Aí no ano 384 é quando ele conhece também Ambrósio, ele escuta as pregações de Santo Ambrósio, etc. Por volta do ano 386, ele lê o livro dos Platônicos, ele lê também as obras de Mário Vitorino, que era um escritor cristão. Ele se decide a converter-se e ele começa esse retiro aquele sítio de Cassiciaco, um sítio que nós não sabemos bem onde fica, mas ficava fora da cidade de Milão, talvez uma hora e meia fora de Milão, mas era um lugar rural, né? Então ele se retira com a mãe, o irmão, com o filho, Adeodato, para esse sítio de Cassiciaco com os amigos, para viver uma vida de oração, de estudo, de reflexão. Daí no ano 387 ele volta para Milão, recebe o batismo, tradicionalmente no dia 24 de abril. Né? E aqui eu tenho assim, muito carinho por Santo Agostinho, porque eu também fui batizado no dia 24 de abril. Né? É a data do meu batismo, dia 24 de abril. E assim, liturgicamente, né, sobretudo no calendário antigo, se celebrava o batismo de Santo Agostinho no dia 24 de abril. Possivelmente era uma Páscoa daquele ano em que ele foi batizado, possivelmente. Ou algum dia próximo da Páscoa. Né? Ele sendo batizado de adulto, provavelmente era no dia da Páscoa daquele ano
do ano 387. Né? Então, nós temos aí o batismo de Santo Agostinho, nessa época, e depois ele volta para a África, no ano 387, morre a mãe de Santo Agostinho em Roma, estando em Roma ainda, no ano 387. Depois ele, no finalzinho, ele volta para a África e fica lá, vivendo uma vida de oração, de penitência, de estudo, até o ano 391. Uma espécie de vida monástica, até o ano 391, que ele é ordenado presbítero pelo bispo. O bispo dele não sabia bem o latim, porque ele era de origem grega. Então, ele precisava de alguém que falasse bem o latim, né? Santo Agostinho falava bem o latim, era professor de retórica, sabia falar bem, então, e tinha uma vida de oração, conhecimento da palavra de Deus, então o bispo decidiu nomeá-lo presbítero e confiava para ele a pregação da palavra. Né? Depois, por volta do ano 395 a 397, não sabemos muito bem, ele foi ordenado bispo, primeiro bispo auxiliar da diocese de Hipona, e depois, quando faleceu o seu bispo, ele assumiu como sucessor. Depois aqui tem um período de Santo Agostinho, desde a sua conversão até por volta do ano 400, que ele luta contra o maniqueísmo. Nós estudaremos. Depois ele luta por volta do ano 400 até o ano 414 contra os cismáticos donatistas, que estavam muito presentes na África. Né? E depois, finalmente, por volta aí do ano 212 a 230, último período de Santo Agostinho, ele luta contra a heresia de Pelágio e contra os assim chamados semi-pelagianos. E aí ele fala muito sobre o tema da graça, o tema da predestinação, e ele morre por volta do ano 300, aí no ano 430, em Hipona. Né? Existe essa página, augustinos.it, que está em italiano, mas tem também ali muito material em espanhol, em inglês, em francês, sobre a vida e as obras de Santo Agostinho. Ali está todas as obras de Santo Agostinho, no latim, no italiano, no espanhol, no francês, está disponível ali. Infelizmente não está no português, né? Mas é uma fonte ali para muitos materiais sobre Santo Agostinho, né? Pelo menos em espanhol, inglês ou italiano, se alguém conhece essas línguas. Depois nós temos aqui, a modo também de introdução da nossa formação, Santo Agostinho escreveu muito, são mais de 100 obras de Santo Agostinho, algumas delas imensas, né? Algumas das suas obras são imensas, grandes mesmo. Por exemplo, o comentário ao Evangelho de São João é imenso, o comentário aos Salmos, são vários livros. Né? O mesmo livro da Trindade, uma obra grande, monumental, mas são aquelas obras mais conhecidas de Santo Agostinho, que também nós é bom conhecermos, pelo menos assim em geral. Né? A obra mais conhecida, sem dúvida, aquela que fez e faz ainda muito bem para todos aqui leem essa obra, são as Confissões, né? No latim, as Confessiones de Santo Agostinho, que ele escreveu entre os anos 397 e o ano 402. Onde ele narra a sua vida, a sua conversão, a sua história, né, com Deus. Primeiro de afastamento de Deus e depois a sua história de misericórdia, como Deus veio ao seu encontro e o tornou santo. Né? O livro das Confissões é interessantíssimo, porque é um desses poucos livros na história, na verdade ele é único, não tem um livro igual ao livro das Confissões, né? Porque é um livro que nos fala como um santo chegou à santidade. É um santo que narra como foi o seu caminho de santificação, como Deus o levou, o conduziu à santidade de vida. Então é um livro excelente nesse sentido, porque
nos narra como ele chegou à santidade. Temos poucos exemplos na história de um livro assim, né? Por exemplo, temos o livro da vida de Santa Teresa de Jesus, o livro das moradas, o livro de Santa Teresinha do Menino Jesus, sobre a história de uma alma, onde ali, em certo sentido, nos narra qual foi o seu caminho de santificação. Mas em Santo Agostinho é um primeiro dentro, né, dessa temática, e também é o principal. É o que nós temos mais informações sobre o seu caminho de santificação. Então vale a pena realmente ler, reler. É um livro de cabeceira, o livro das Confissões, né? É um verdadeiro vademecum que nos deve acompanhar durante toda a nossa vida. Ler e reler, voltar a ler, meditar o livro das Confissões de Santo Agostinho. Grandes santos se santificaram também lendo essa obra. Né? Santa Teresa nos fala da sua experiência no castelo interior, né? Grandes poetas se converteram da vida de pecado, por exemplo, Francisco Petrarca, grande poeta italiano, se converteu das vaidades do mundo, lendo as Confissões de Santo Agostinho. Então é um livro que inspirou poetas, literatos, filósofos, teólogos, místicos. É um livro imprescindível, é um livro que depois, eu diria, da Sagrada Escritura, nos deve acompanhar sempre, né, na nossa jornada. Outro livro também muito importante, talvez não leremos, porque é um livro mais, digamos assim, apologético-teológico, né, que está dividido em duas partes. Os 10 primeiros livros da Cidade de Deus é uma apologia, onde ele se baseia muito na história antiga, sobretudo na história de Roma, e na filosofia, para refutar as críticas dos pagãos contra a Cidade de Deus, né, contra a Igreja. E depois os 12 últimos livros da Cidade de Deus é um pouco uma teologia da história, onde ele começa a explicar a ação de Deus na história, desde o Gênesis até o fim dos tempos, até o juízo final, até a realidade do céu, do inferno, do purgatório, né, do juízo final. Ele faz assim uma grande teologia da história, desde o livro do Gênesis até os últimos tempos, quando Deus virá para julgar a nossa história. Então, a segunda parte do livro da Cidade de Deus é importante para a teologia da história, sobretudo. Né? Outro livro muito famoso, conhecido de Santo Agostinho, nós leremos alguns capítulos belíssimos sobre a contemplação, que é o livro sobre a Trindade, o De Trinitate, que ele escreveu por volta dos anos 399 até os anos 426. Né? Santo Agostinho muitas vezes interrompia as suas obras, por isso ele ficava vários anos sem escrever, depois ele retomava de novo as obras. Né? E ele ia escrevendo por livros, né? O que para nós seriam volumes. Então, por exemplo, as Confissões são 13 volumes, 13 livros dentro de um só livro. E muitas vezes ele ia publicando, conforme ele ia terminando um volume, terminando um livro, ele ia publicando. Né? Então, o livro das Confissões são 13 livros, o livro da Cidade de Deus são 22 livros, o livro da Trindade são 15 livros, o comentário aos Salmos é uma obra imensa, ele comentou os 150 Salmos e, às vezes, ele comenta 2 ou 3 vezes o mesmo Salmo, de maneiras diferentes. Né? Então, ali é uma obra monumental, o comentário aos Salmos, e belíssima. E Santo Agostinho, isso daqui é importante saber, ele dava mais atenção, para ele era mais importante o comentário aos Salmos do que o mesmo livro sobre a Trindade. Ele tem uma carta onde ele diz isso, que para ele era mais importante terminar o livro do comentário aos Salmos, porque ia fazer um bem maior pastoral do que o livro da Trindade. O livro da Trindade é muito teológico, é muito para pessoas eruditas que conhecem a teologia, a filosofia. Claro que tem páginas belíssimas de espiritualidade, o livro da Trindade, mas é sobretudo um livro
de erudição, de conhecimento teológico, né? Já o Comentário aos Salmos é um livro de espiritualidade, que nos vai fazendo conhecer o coração de Santo Agostinho. Recomendo muito para vocês lerem, conhecerem o Comentário aos Salmos de Santo Agostinho, que está publicado, me parece que em 3 volumes, pela Paulus, naquele livrinho verde da coleção de patrística da Paulus, né? Então nós temos aí o Comentário aos Salmos. Depois temos também o Comentário ao Evangelho de São João, uma obra também monumental, imensa. O livro da Doutrina Cristã, que também é bastante conhecido, que fala sobre qual é a doutrina cristã, fala sobre qual é o conteúdo da doutrina cristã e como se deve ensinar a doutrina cristã. É uma espécie de livro de pedagogia cristã, de manual de pedagogia cristã, até mesmo de retórica cristã, de paideia cristã, né? A teoria da educação de Santo Agostinho está em 2 livros, sobretudo, né? A Doutrina Cristã e o livro sobre a catequese aos principiantes, né? Se você quer conhecer um pouco qual é a pedagogia, a doutrina da educação cristã em Santo Agostinho, você tem que ler a Doutrina Cristã, que é uma obra escrita em 4 volumes, 4 livros, e o livro da catequese aos principiantes, né? O De Catechizandis Rudibus, onde Santo Agostinho ali explica como se deve fazer a catequese, como se deve pregar a palavra de Deus, como se deve ensinar a palavra de Deus, né? E depois também outro livro muito conhecido é o livro da Verdadeira Religião, que Santo Agostinho escreveu dos anos 390 a 391, portanto ele era leigo ainda quando ele escreve esse livro sobre a verdadeira religião. É interessante do ponto de vista das ciências da religião estudar esse livro de Santo Agostinho, né, onde ele fala que o cristianismo é a verdadeira religião. Pois muito bem, isso aqui é uma apresentação geral antes de entrar no nosso tema de hoje, que temos aí praticamente alguns minutinhos para entrar no tema de hoje, que eu quero apresentar para vocês, começar a conhecer a vida, as obras, a espiritualidade de Santo Agostinho através dos textos de Santo Agostinho, né? Que o objetivo também dessas formações é que a gente aprenda a rezar, aprenda a contemplar, a meditar com as obras de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele aprendeu a contemplar, a meditar com 2 coisas, né? Como nós vimos naquela pintura, com a palavra de Deus, a Sagrada Bíblia, mas também com a vida dos santos. Nós veremos no livro 8º das Confissões de Santo Agostinho, ele se converteu ao Senhor lendo a vida dos santos. Lendo, por exemplo, a vida de Santo Antão no deserto, que foi escrito naquela época por Santo Atanásio. Ele chegou a conhecer essa obra. Ele conheceu a conversão de Mário Vitorino, que era um grande orador romano da época. Portanto, é através dos escritos dos santos que nós também vamos crescer em santidade. Então, o que eu quero aqui oferecer para vocês é que, conhecendo os escritos de Santo Agostinho e baseando o que ele nos ensina da palavra de Deus, que também nós cresçamos em santidade, né? Então, nós temos aqui esse texto do livro das Confissões, bem no comecinho do livro das Confissões. E o livro das Confissões, como eu digo, é o livro onde ele apresenta a sua história, onde ele fala sobre si mesmo, da sua vida de abandono de Deus, de pecado, mas como Deus veio ao seu encontro e o salvou, e o santificou, e o redimiu. Então, vamos ir comentando alguns trechos e fazendo uma reflexão espiritual para entender quais são as grandes linhas. Eu vou colocando em evidência essas grandes linhas através das obras de Santo Agostinho. E ele começa o livro das Confissões da seguinte maneira. Ele diz assim:
Tu és grande, Senhor, infinitamente digno de ser louvado. Ele está citando um salmo aqui, né? As Confissões de Santo Agostinho estão escritas, é um gênero literário totalmente novo. Está escrito em forma de salmo. Por isso é um livro que está feito também, Santo Agostinho vai dizer um pouquinho mais para frente. Ele diz que o desejo dele ao escrever as Confissões, ele fala isso no começo do livro 10º, é que as pessoas louvem a Deus também com ele. Então, é um livro que você deve lê-lo louvando a Deus por tudo que Deus fez na vida de Agostinho. Então, é um livro que Santo Agostinho escreve para que o leitor também louve a Deus com ele, vendo a miséria de Agostinho e a grandeza de Deus, e a grandeza que Deus fez na vida de Santo Agostinho. Então, ele começa justamente com o tema do louvor. De fato, confessio, no latim, tem esse significado, no latim bíblico, tem o significado de louvor, confessiones, confissão. Não é somente uma confissão de culpa, mas é um ato de louvor. Isso significa confissões, louvar a Deus. Então ele começa justamente com o salmo, louvando a Deus. Magnus es Domine, et dignos e laudabilis nimis, ele diz no latim, se não me equivoco, agora estou citando de memória, Magnus es Domine, et laudabilis nimis, ou seja, tu és grande, Senhor, e digno de ser louvado infinitamente. O tema do louvor. As confissões é um louvor e nos convida a louvar a Deus. E outra vez aqui ele cita outro salmo, Santo Agostinho vai costurando vários salmos. Isso que é belíssimo, Ele começa, por assim dizer, costurando um salmo com o outro. Grande é o teu poder e incomensurável tua sabedoria. Por que nós louvamos a Deus com Santo Agostinho? Qual foi a experiência de Santo Agostinho? Porque com ele grande foi o poder de Deus, ou seja, poder que o tirou do pecado, e sabedoria que o foi guiando ao caminho da santidade. Todos nós, quem mais, quem menos, podemos dizer que foi assim também a nossa vida com Deus. Deus, na sua sabedoria infinita, com o seu poder, com a sua onipotência, nos chamou, nos redimiu, nos santificou através de um caminho que ele só ele conhece, e nos vai levando ao caminho da santidade. E o homem, pequena parte da tua criação, quer louvar-te. E precisamente o homem que, revestido de sua mortalidade, traz em si o testemunho do pecado e a prova de que tu, Senhor, resistes aos soberbos. Então, olha só, coloco aqui em evidência. O homem, pequena parte da tua criação, quer louvar-te. O homem, pequena parte da tua criação, quer louvar-te. É o homem que quer louvar, que é uma pequena parte da criação, ou seja, o homem está enxertado dentro do grande livro da criação. A criação é um desígnio de Deus. É um ato do amor, da onipotência, desse poder e dessa sabedoria de Deus, que ele acaba de falar. Deus é onipotente e é sábio. E a grande mostra da sabedoria e da força de Deus é a criação. E o homem é uma pequena parcela dessa criação. Mas qual é o diferencial do homem? O homem quer louvar a Deus, apesar de ser uma pequena parcela, uma pequena parte da criação, o homem quer louvar a Deus. E por que quer louvar a Deus? Aqui Santo Agostinho nos diz. Porque essa pequena parcela da tua criação, que é o homem, traz em si o testemunho do pecado e a prova de que tu resistes aos soberbos. Todos nós pecamos, Todos nós trazemos o pecado original, Se Deus
nos conservou, pelo menos do pecado grave, durante toda a nossa vida. Todos nós nascemos com o pecado original, com a soberba, a concupiscência do pecado original, e nós temos essa tendência ao mal. Mas Deus é grande porque Ele nesse homem pecador, né, em mim, assim com a minha história, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, Deus escreveu no meu coração o desejo de louvá-lo. Né? O homem tem esse desejo de felicidade. A felicidade do homem é esse louvor de Deus. Louvar sempre a Deus. Né? Ou seja, aí tem outra linha que nós veremos e aprofundaremos cada vez mais, que é o tema da felicidade. O homem está feito para ser feliz, e essa felicidade não se encontra no pecado, não se encontra nas criaturas, se encontra no louvor de Deus. Quando o homem, com a sua santidade de vida, com a vida santa, a vida em Cristo, ele louva a Deus. E, portanto, ele traz gravado no seu coração esse desejo de louvar a Deus. Ou seja, esse desejo de fazer uma confessio, uma confissão. Né? Santo Agostinho, ele tem uma homilia muito interessante que ele fala que confessio na Sagrada Escritura, confissão, significa duas coisas. Ou confessar os nossos pecados, né, quando a gente confessa os nossos pecados, ou louvar a Deus. E as duas coisas significam louvor, porque quando confessamos as nossas culpas, estamos louvando a misericórdia de Deus. Né? Então é sempre o louvor. A nossa vida deve ser sempre um louvor a Deus. E depois ele continua dizendo: todavia, o homem, partícula, né, pequena parte de tua criação, deseja louvar-te. Tu mesmo o incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Nessa frase famosa de Santo Agostinho. Tu nos fizeste, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. Aqui outra vez o tema que esse desejo de Deus está inscrito no nosso coração. Todo homem, por mais que tenha abandonado a Deus, como Santo Agostinho fez, todo homem, toda mulher, por mais que tenha abandonado a Deus, por mais que tenha abandonado a fé, por mais que esteja afastado de Deus, busca o bem, busca a verdade, no fundo do seu coração. Ele quer a felicidade. Infelizmente, procura por caminhos equivocados. Né? Foi a experiência de Santo Agostinho. Ele queria ser feliz. Ele queria realizar a grandeza do seu coração. Ele queria amar e ser amado. Mas, infelizmente, ele buscou nos caminhos errados, no amor desordenado das criaturas, em vez de amar com todo o coração, com toda a alma, o Criador. Né? E é interessante, olha só, quando Santo Agostinho, lá no livro 10º, ele nos fala disso, né, das confissões. Quando ele encontra o amor de Deus, ele recupera também o amor das criaturas. Então ele começa a amar as criaturas, o céu, a terra, ele vai falando, né, dos bosques, das montanhas, dos seres humanos, ele recupera o amor das criaturas, quando o amor dele está ordenado em Deus. Né? Falaremos também disso, é um tema caro para Santo Agostinho, querido no seu pensamento, que é o tema da ordem do amor. Né? Existe uma ordem no nosso amor, deve existir uma ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo o coração, e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Né? Quando o nosso amor está ordenado, amamos, recuperamos depois o amor das criaturas de uma maneira santa, de uma maneira ordenada. Então, um pouco nessa primeira formação, depois nós continuaremos a fazer a reflexão, é o que eu gostaria de apresentar para vocês. Né? Então, seria este o tema